A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti, nós estamos aqui para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2021, na lição dos adultos, estudando os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós chegamos agora à nossa lição número 3, você que já tem nos acompanhado, muito bem-vindo a mais essa aula, você que está chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. Essa lição nós estamos publicando excepcionalmente na terça-feira, devido ao volume de atividades nas quais nós estamos envolvidos diariamente, mas sempre tem havido e haverá um esforço da nossa parte para fazer a publicação já logo no início da semana, se possível no domingo, onde é ministrada uma aula, nós já disponibilizarmos a aula do domingo seguinte. Bem, porque nós somos os primeiros a incentivar o professor a começar a preparar a lição do domingo seguinte, já no domingo anterior. Após uma aula dada, ele já começa a se preocupar, se envolver, preparar já a lição do domingo seguinte. Mas é bom lembrar também que nós estamos aqui numa lição nesse trimestre que já foi aplicada no segundo trimestre de 2014. E nós gravamos as 13 videoaulas naquela ocasião. E todas elas estão disponíveis aqui no canal EBD. Nós estamos agora regravando nesse novo trimestre, mas se você puder, acesse também a videoaula que foi publicada com o mesmo tema, os mesmos títulos das lições, o mesmo conteúdo em 2014, certamente vai trazer um crescimento, vai enriquecer. Muito bem, nós vamos então estudar a lição número 3, que tem data de 18 de abril de 2021, e o tema que nós vamos estar aqui abordando, dons de revelação. Nós vamos deixar na descrição aqui desse vídeo, e você acesse lá, porque certamente vai enriquecer, vai trazer um crescimento, vai ampliar o entendimento do que nós vamos aqui abordar, uma live que nós participamos, onde nós abordamos esse tema específico aqui, os dons de revelação. Vai ficar aqui na descrição desse vídeo. O texto áureo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Isso é 1 aos Coríntios 14, 26. A verdade prática: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Satanás, a antiga serpente, ela iniciou sua trajetória junto à raça humana em Gênesis 3, enganando. É o capítulo que descreve, o capítulo mais triste da história da humanidade, que descreve a queda. Começou enganando. E lá no Apocalipse, Gênesis é o primeiro livro, Apocalipse é o último. Lá no Apocalipse capítulo 20 e verso 8, diz que Satanás será solto e sairá a enganar as nações. Então começou em Gênesis enganando, termina em Apocalipse enganando. E faz o que entre Gênesis e o Apocalipse? Isso mesmo, engana. A leitura bíblica em classe são em 3 livros bíblicos: 1 aos Coríntios 12, versos 8 e 10, Atos 6, 8 a 10, Daniel 2, 19 a 22. É muito importante você fazer todas as leituras. O objetivo geral é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Vamos concluir aqui a parte introdutória. Nós vamos ter aqui que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 aos Coríntios 12, do 8 ao 10, em 3 categorias. Quais são? Primeira categoria, os dons de revelação. São os dons que nós vamos desenvolver agora na sequência, nos tópicos com os seus subtópicos. 3 dons. A segunda categoria, os dons de poder, será abordado na aula seguinte, a lição número 4, claro, eu espero a sua companhia durante todo o trimestre. E a terceira categoria, os dons de expressão ou elocução, que serão abordados na videoaula número 5. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria,
Os de revelação, estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. É importante destacar que nós estamos estudando algo sério, real, os dons espirituais, e falando de revelação e não de revelamento. Quando falamos de profecia, não falamos de profetada. Então existe o lado sério e existe o lado não sério. Nós vamos adentrar agora aos nossos tópicos, com seus subtópicos, resumi-los de uma forma clara, prática, bem objetiva, como sempre fazemos. Se tudo isso já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei, clique aqui como forma de gratidão, compartilhe nas suas redes sociais, seja um inscrito no canal EBD, ative o sininho e escolha todas para que você seja notificado de primeira mão das nossas atualizações, e deixe o seu comentário na timeline do YouTube também, nós lemos todos os comentários. Vamos então ao tópico 1, palavra da sabedoria. Muito bem, nós temos 3 subtópicos aqui e eu introduzo-os da seguinte maneira. O título do tópico 1 é palavra da sabedoria. É importante lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos falar especificamente do dom, mas é importante lembrar, quando está envolvido o tema aqui sabedoria, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, alguém pode ser formado, estudado, pós-doutorado, mas se não teme a Deus, não é sábio, porque o início da sabedoria é temer a Deus. Isso está em Provérbios 9 e verso 10. E o que é temer a Deus? No mesmo livro de Provérbios nós temos a resposta, Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Quem é que teme a Deus? Quem se afasta do mal. Tendo dito isso, vamos agora ao conceito do dom da palavra da sabedoria, especificamente. Nós vamos ter aqui que sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. E da metade para o final, temos o seguinte comentário. Refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Não estamos falando aqui do campo do natural, quando estudamos dons espirituais, estamos falando do campo do sobrenatural. Eu iniciei esse tópico aqui, falando a respeito da sabedoria, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para trazer também essa aplicação importantíssima aqui. Na vida do cristão, no dia a dia, falando em circunstâncias normais do dia a dia, nós vamos ter que tomar muitas decisões, todos os dias, algumas dessas decisões muito importantes. Então é um bom momento para nós lembrarmos que qualquer boa tomada de decisão, uma tomada de decisão com sabedoria, ela vai envolver 3 ingredientes. Sempre, anote isso que é muito importante. Oração. Nunca devemos tomar nenhuma decisão. Isso é importante de ser dito. Quem sabe eu estou me dirigindo a pessoas que hoje, que quando assistir essa aula, estão num período que precisam tomar importantíssimas decisões. Oração é o primeiro ingrediente. Coloque Deus à frente. Nunca tome uma decisão sem colocar Deus à frente. Por quê? Porque Deus conhece além da curva. Porque Deus conhece a intenção das pessoas. Provérbios, que citei 2 vezes já nessa aula, cito mais uma vez. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. Segundo ingrediente, análise. Ver tudo que está em jogo como resultado dessa tomada de decisão. Cabeça quente, cabeça cheia não é momento para tomar decisões, porque não há clareza suficiente para enxergar tudo que está envolvido nessa tomada de decisão. E se for um equívoco, algumas coisas têm volta e outras coisas não têm mais. Terceiro ingrediente, paciência. Quantas pessoas se precipitam nos dias maus, porque esquece que o dia mau passa, que amanhã da vitória chega. Então,
Muitas bênçãos perdemos por falta de paciência. Salmo 30, verso 5, a parte B, o choro dura uma noite. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, as tomadas de decisões sábias envolverão o que mesmo? Você anotou? Guardou? Oração, análise e muita paciência. Existem situações extremas na nossa vida que precisamos de uma intervenção sobrenatural para uma determinada situação específica. Bom, aí nós retornamos então ao que nós estamos aqui abordando, o dom da palavra da sabedoria, no segundo subtópico, a Bíblia e a palavra da sabedoria. Esse segundo subtópico é muito importante, claro, porque se propõe a dar exemplos bíblicos. E isso vai acontecer com todos os dons abordados. Exemplos no Antigo Testamento e exemplo também no Novo Testamento. Então vamos ver aqui no segundo subtópico alguns episódios do Antigo Testamento. Nós vamos ter aqui, exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. O texto está em Gênesis 41, 14 a 41. Habitue-se, acostume-se sempre, quando você estiver realizando um estudo bíblico e houver ali uma citação bíblica, confira sempre esta citação. Antes desse exemplo, nós temos dito aqui que Deus conferia aos homens sabedoria do alto. Eu mencionei aqui, retornei aqui, para te passar Tiago 3,17. É uma referência importante, porque é uma referência que fala a respeito da sabedoria do alto. Tiago 3, verso 17. Vamos ter na sequência que José não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. Como resultado dessa interpretação e dessa orientação sábia, ele foi escolhido por Faraó, obviamente Deus conduzindo toda a situação para que José se tornasse o segundo no Egito. Acima dele apenas o Faraó. Vamos ter uma outra citação bíblica aqui de um excelente exemplo do uso da sabedoria de uma forma sobrenatural. Foi no episódio da habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas. E uma delas nós temos aqui, primeiro livro dos Reis 3, do 16 ao 28, também o capítulo 4, versos 29 e 30. Então, aqui alguns exemplos concernentes ao Antigo Testamento. E no Novo Testamento, temos exemplos? Temos também. Podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão. Quem foi o primeiro mártir cristão? Estevão. A igreja primitiva teve diversos mártires e durante toda a história da igreja existiram diversos mártires. É importante chamar a atenção que Jesus não foi um mártir, Jesus foi o sacrifício. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse em João 10:18, a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou em resgate de muitos. Tenho o poder de dar e tenho o poder de tomar de volta. Esse mandamento recebi de meu Pai. Agora a igreja teve muitos mártires e o primeiro deles foi Estevão, e que foi tomado de sabedoria, porque o livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir a quê? A sabedoria e ao espírito com que falava. O registro que você deve conferir é Atos 6, versos 9 e 10. Estas situações que nós abordamos aqui e muitas outras mais estão presentes na vida da igreja, nas nossas vidas, nessa geração. Então, por isso que nós acreditamos por isso e outras coisas já abordadas no trimestre que ainda serão abordadas, por isso e por todas essas outras coisas, acreditamos que os dons são importantes e reais, verdadeiros para a igreja de hoje. Por quê? Porque nós necessitamos também dessas capacitações dadas através do Espírito Santo. E o terceiro subtópico, uma liderança sábia, a liderança espiritual, a liderança cristã, muito importante, a sabedoria, porque estão constantemente tomando importantíssimas decisões. O canal EBD está lançando agora no mês de maio a primeira turma do curso Liderando com Excelência, desenvolvendo uma liderança
eficaz, visando isso, sabendo da importância disso, sabendo que liderança é influência, nada mais, nada menos que isso. Liderança é influência e nada acontece sem liderança. Então, se você tiver a oportunidade, já matricule-se na primeira turma, curso Liderando com Excelência, que interessa a todos os líderes, professores, pais, porque pais são líderes, gestores, administradores e todos os que querem um aperfeiçoamento dentro desse tema. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do magistério pastoral. Por isso que fiz o comentário que fiz agora. Vou acrescentar aqui para enriquecer o nosso ensino, concluindo o resumo claro, prático, bem objetivo desse tópico 1, que nós temos aqui a utilidade para um aconselhamento pessoal e pastoral. Existe um ditado na sociedade que diz assim: se conselho fosse bom não era dado, era vendido. Mentira! Um bom conselho salva uma vida, muda um destino, muda uma família, se esse conselho vem da parte de Deus, através da sabedoria dada pelo Espírito Santo. Anote essa referência, Provérbios 15, 22. Na multidão de conselheiros há sabedoria. E eu concluo o tópico 1. O nosso Senhor Jesus é o nosso maior exemplo em tudo, nosso mestre por excelência. E 2 exemplos para você deixar registrado da sabedoria no ministério do Senhor Jesus. O episódio de Mateus 22, 15 a 22. É lícito pagar tributo a César? A resposta sábia do Senhor Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um outro episódio está em João 8, do 1 ao 11. Senhor, a lei manda apedrejar essa mulher pegando o ato do adultério. E tu, o que dizes? Eles sabiam que era para fazer porque eles citaram a lei. Jesus disse assim: quem não tiver pecado, ele deu essa resposta sábia. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Com esses exemplos, concluímos aqui o resumo do tópico 1. Isso nos leva ao tópico 2, a palavra da ciência. Ou do conhecimento. Temos 3 subtópicos aqui. E o primeiro deles, o que é? Então, se propõe o que? A definição. Todos os dons serão definidos e serão exemplificados Antigo e Novo Testamento. O que é? Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Então está aqui a definição. Uma boa parcela de pessoas que estão conosco aqui semanalmente no canal IBD, atualmente estamos, para a glória de Deus, com 312 mil inscritos aqui no canal IBD, que acompanham os diversos materiais que publicamos aqui semanalmente, acreditam nesse trabalho, oram por esse trabalho, porque vê sinceridade na nossa vida e não existe vaidade humana envolvida, e os estudos são totalmente cristocêntricos, totalmente baseados na palavra de Deus. E para os professores, os envolvidos no magistério cristão, como é importante a sabedoria, como é importante o conhecimento que nós podemos adquirir através da comunhão com o Espírito Santo e na busca dos dons espirituais. Que essas aulas todas sejam um incentivo a cada um de nós para buscar. E vamos ter aqui na sequência este dom. Na conclusão do primeiro subtópico, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, aquilo que só Deus conhece. Lembre-se que não estamos falando de revelamento, estamos falando de revelação, de algo sério. Deus conhece o que está em oculto e pode revelar dentro de um propósito bem definido. Essa questão de Deus conhecer o que está em oculto, daqui a pouquinho, continue atento, eu vou passar mais adiante 2 importantes referências. Como o nosso Senhor Jesus é o exemplo em tudo, nós vamos ter um exemplo da operação de revelação de algo que está em oculto em João 4,18. É o contexto da conversa de Jesus com a mulher samaritana, onde o Senhor Jesus disse: você já teve 5 maridos. E esse que você está agora, leia ali João 4, verso 18,
e todo o contexto. Então está aí um exemplo em João 4:18, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. O segundo subtópico, sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim e muitas outras coisas mais. A curiosidade não tem limite. Isso é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. É importante nós usarmos o seguinte princípio, quando estamos falando aqui que não é dado o dom para satisfazer curiosidades, como exemplos mencionados aqui. Um dos exemplos, a identidade da mulher de Caim. Nós devemos usar estudiosos sérios da palavra de Deus, envolvidos no magistério cristão, no ministério da palavra, conhecer a hermenêutica e os seus princípios, conhecer o tema exegese e aprofundar, para que conheça determinadas regras. Eu cito agora dentro do propósito que eu estou mencionando nesse ponto da lição, onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Ou seja, quando a Bíblia se cala, nós nos calamos também. Este é um bom princípio, importante princípio de seguir para a interpretação dos textos sagrados. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas são para o Senhor e as reveladas são para nós, os filhos dos homens. O terceiro subtópico, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Como foi feito com o primeiro dom que abordamos no tópico anterior, aqui também exemplos. Primeiro deles, ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Você confere isso em 2º livro dos Reis, 6, do 8 ao 12. Por isso que eu mencionei já nessa aula, coloque Deus à frente de todas as coisas. Por quê? Porque Deus conhece além da curva e conhece a intenção dos corações. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Você vê isso em Daniel 2, 2 e 3 e dos versos 17 ao 19. Agora, e no Novo Testamento tem exemplos? No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Está em Atos 5, do 1 ao 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Duas considerações para concluirmos esse resumo claro, prático, bem objetivo do tópico 2, tocando em todos os pontos principais. Aqui foi mencionado a mentira e Ananias e Safira. Sobre a mentira, Deus é criador, o diabo é imitador. A única coisa que a Bíblia diz que é sua criação é isso, é a mentira. João 8,44, ele é mentiroso e pai da mentira. E a menção de Ananias e Safira, dentro do propósito de ilustrar o dom, já está claro, eu enriqueço com mais um outro comentário. Aqui está um casal unido, e casais devem ser unidos. Casal não é competidor, é parceiro. Minha esposa e eu ministramos há quase 30 anos encontro de casais, conferência de família. Certamente muitos dos que estão assistindo essa aula agora, nós já estivemos em vossas igrejas no Brasil ou fora dela fazendo isso. E o comentário aqui é que casal não é competidor, é parceiro. Casal deve, portanto, ser unido, mas unido no que Deus aprova. Um casal pode estar concordando com algo que Deus não concorda. E está aqui um grande exemplo, um casal que era unido na mentira, e porque mentiram juntos, morreram juntos como consequência. Grande lição. Agora, o tópico 3, o último, discernimento dos espíritos. Interessante sobre esse dom, a expressão inteira no grego apresenta-se no plural. Este fato indica uma variedade de maneiras na manifestação desse dom. Então vamos aos 3 subtópicos. Primeiro deles, o dom de discernir os espíritos. A primeira coisa que nós temos aqui é a definição. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então está aqui
a definição. Mais embaixo nós vamos ter o seguinte: de acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Então, a palavra-chave aqui é fonte, e isso nós vamos abordar no próximo subtópico. Então, aqui, mencionar um exemplo, além do que nós temos no final do primeiro subtópico, que o objetivo é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos, conforme 1 de João 4, verso 1. Você leia o que está escrito em Atos 16, do 16 ao 18, aonde alguém acompanhava ali, seguindo o apóstolo Paulo, dizendo, o apóstolo Paulo e quem estava com ele, nós podemos aqui conferir, Atos 16, do 16 ao 18, nós vamos ter o seguinte: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E eram, isso é uma verdade. Agora, fez ela isso por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E essa referência é Atos 16, do 16 ao 18. O segundo subtópico, muito importante aqui, sobre as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Então, tudo o que acontece numa reunião, numa igreja local, pode ter 3 origens, 3 fontes às manifestações. Pode ser Deus, pode ser o espírito humano, a emoção humana, ou o maligno. Como lidar com cada uma delas? Simples. Quando é Deus, mesmo que sair da liturgia tradicional, costumeira, se é da parte do Espírito Santo, vai trazer edificação. Porque o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever 1 Coríntios 14, que termina dizendo: faça-se tudo decentemente com ordem. O Espírito Santo não vai operar e causar desordem quando ele disse que tudo deve ser feito com ordem e decência, usando a instrumentalidade do apóstolo Paulo. Então, se é Deus, se é através do Espírito de Deus, mesmo saindo da liturgia tradicional, vai fazer bem à igreja, vai fazer bem às pessoas, vai trazer edificação. Se é o maligno, tem que haver discernimento por parte da liderança principalmente, por isso que nós estamos dando aqui esse comentário, fazendo esse comentário, dando esse exemplo, porque é quem principalmente precisa tomar as decisões, que precisam ser tomadas na condução de um culto, numa igreja local, todos os níveis de liderança. Agora, pode ser o espírito humano, a emoção humana. E aí, o que fazer? Palavra, ensino. O ensino vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Amém? Temos mais embaixo, como saber? Aqui, como saber qual das 3 fontes que nós abordamos agora. Aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Por isso tecemos esse comentário. É concluído o segundo subtópico. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Claro que não é. Jesus disse: com a medida que medirmos, nós também seremos medidos. Isso está em Mateus 7, do 1 ao 5. A grande verdade é que tudo que nós fazemos aos outros, em última instância, estamos fazendo a nós mesmos. Por exemplo, ninguém pode jogar lama em alguém sem sujar primeiro as mãos. Da mesma maneira, ninguém pode oferecer uma flor a alguém, por exemplo, sem reter um pouco de perfume nas suas mãos. Tudo que fazemos aos outros, em última instância, estamos fazendo a nós mesmos. E o terceiro subtópico, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Isso está em 1 de João 4, verso 1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras.
Por isso que nós temos aquele exemplo, anote aí, é muito importante, Atos 12, versos 11 e 12, que diz que irmãos de Bereia, os bereanos, ouviam de bom grado a palavra, mas conferiam para ver se as coisas eram exatamente dessa maneira. Então, um excelente princípio para nós sempre. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. O falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Porque há pessoas que querem ser massageadas, o ego. Como nós temos lá em Isaías 30:10. Confira lá, Isaías 30:10. Mas em todas as gerações sempre existiram homens de Deus, compromissados com Deus da palavra e com a palavra de Deus. Ele nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Isso é importante de ser reiterado, nós já falamos isso na lição 1 e 2, estamos na 3, se você não assistiu conosco aqui. A 1 e a 2, assista, porque uma vai aprofundando a outra, todas linkadas com o tema geral do trimestre. E nós chamamos a atenção, e aqui é importante, o sinal de uma genuína espiritualidade na vida de alguém não são os dons, mas o fruto, o caráter de Cristo. E essa referência que está aqui, Mateus 7, 15, 20 ao 20, todo o seu contexto é importantíssima, já abordamos em aulas anteriores. Jesus conhece o segredo do coração humano. Lembra que eu disse a você que nós iríamos passar aqui alguns versículos mostrando isso? Anote aí, Hebreus 4, 13. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos que tratar. Apocalipse 1, verso 14 e Apocalipse 19, verso 12, ambos os versículos diz a respeito do Cristo ressuscitado. Tem olhos como de chama. O que significa isso? Penetra a intimidade. E temos o conhecido texto de 1º livro de Samuel 16 e verso 7, quando Deus disse a Samuel, Samuel, Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso temos dito que há coisas que enchem os olhos humanos, mas não enchem os olhos de Deus. Há coisas que são desprezíveis aos olhos humanos, mas preciosas aos olhos de Deus. A nossa conclusão, a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos Espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Amém? Está aí o resumo claro, prático, bem objetivo da nossa lição número 3. Foi bênção na sua vida? Deixe seu like, inscreva-se no canal EBD, ative o sininho e escolha todas. Deixe seu comentário na timeline do YouTube e compartilhe também. Se tem sido bênção para você, pode ser bênção na vida cada vez de um número maior de pessoas nos lugares mais distantes para a glória de Deus. Eu peço a sua atenção mais um minutinho antes de nós aqui nos despedirmos para te passar esse importante aviso. Em todos os nossos vídeos aparece o WhatsApp oficial do canal EBD. Quando você for entrar em contato conosco, dê atenção ao DDD 19. E na descrição dos nossos vídeos aparece o e-mail também. Você pode entrar em contato conosco principalmente para, se você quer se inscrever em um dos nossos cursos. Há turmas começando em abril, esse mês de abril, e turmas começando já inscritas para turmas no mês de maio. Quais cursos? Grego do Novo Testamento, o idioma original do Novo Testamento. Temos um excelente curso, os alunos têm encontros comigo para tirar dúvidas, aprofundar conteúdos. Da mesma maneira, o curso de pregação expositiva, do texto ao sermão. Temos também o curso Teologia Sistemática, principalmente aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de cursar o seminário teológico e querem conhecer e aprofundar nas 9 principais doutrinas que fundamentam a fé cristã. Temos o nosso curso de formação e aperfeiçoamento de professores de EBD. Esse curso as pessoas podem matricular individualmente, mas nós temos pacotes para igrejas locais também e damos ali uma assessoria, um acompanhamento personalizado ao corpo docente daquela determinada igreja local. E temos agora o nosso curso Liderando com Excelência, desenvolvendo uma liderança eficaz, um curso excelente que interessa a líderes, professores, pais
gestores, administradores e todos os que querem aprofundar dentro desse assunto. Então você entra em contato conosco para maiores informações e já realizar a sua inscrição. Os investimentos são muito acessíveis, realmente. E os cursos são de excelentes qualidades. Nós temos também a nossa caravana este ano, querendo Deus, novembro de 2021 para Israel. Se você quer maiores informações, use os mesmos contatos. E para falar sobre a agenda, obviamente respeitando o que anda acontecendo no Brasil, dentro das suas diversas regiões e no mundo também. O nosso próximo encontro na lição dos adultos será na lição número 4. Aí nós vamos falar agora a segunda categoria, os dons de poder. Então até lá e que Deus continue te abençoando ricamente, em nome do Senhor Jesus.